Olá pessoal, sou o professor Geraldo, dirigindo-me com muita alegria a você para fazermos juntos mais uma revisão de ótica. Dessa vez nós vamos abordar uma das partes estatisticamente que mais cai de ótica em vestibular. A parte analítica, a determinação analítica da imagem e das características da imagem, quanto à natureza, quanto à orientação, quanto a tamanho, fornecida pelos espelhos esféricos. Essa determinação se faz através das equações de Gauss, também conhecida como equação dos pontos conjugados, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', e a equação da ampliação. Nós falamos sobre estas equações na semana anterior, né? Mostramos os exemplos comuns, os marcantes, os clássicos, né? Espelho de barbear, o espelho côncavo usando como projetor de slides, conforme a posição do objeto, isso pode ser feito, embora seja mais comum se usar lentes. Daí cai também em vestibular a parte das imagens fornecidas pelas lentes, convergentes e divergentes. Essa parte fica reservada lá para o final do mês de outubro, começo de novembro, já quase no final da ótica, nós vamos fazer um estudo completo a respeito das lentes. Mas então hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais com problemas numéricos a respeito de espelhos esféricos. De modo que o título da aula é Revisão de Ótica Geométrica, segunda parte, finalizando assim a reflexão da luz. Na próxima semana, nós vamos continuar tratando de ótica, mas focando especificamente o vestibular do Enem. As características dessas abordagens que faremos na próxima semana, você verá com o andar aí da carruagem, ok? Então, isso na semana de 28 de setembro, a última deste terceiro bimestre. Vamos lá, então. Primeiro exercício proposto para essa revisão. Seria muito bom se você tivesse lápis e caneta. Não precisa copiar o enunciado, nem a figura, não é o caso, mas a partir do que eu orientar, se você escrever o P vale tanto, F vale tanto, P' vale tanto, A vale tanto, I vale tanto, O vale tanto, você poderá, enquanto eu falo, né, se antecipar e dizer a resposta é tanto. Claro, como nós costumamos fazer nas aulas síncronas, tá? Mas como esta aula é assíncrona, eu não vou poder interagir com você, mas você poderá antecipar, né, chegar ao resultado antes de mim. Eu ficaria feliz se soubesse que isto aconteceu. Vamos lá, então, no vestibular do Mackenzie de São Paulo, uma das provas bem feitas desta capital paulista, né? Um dos bons vestibulares de São Paulo, caiu tempos atrás essa questão. A figura representa um espelho esférico, estou vendo que é côncavo, né? Esses risquinhos mostram a parte de trás do espelho, a superfície refletora é a interna, de vértice F, foco principal F e centro de curvatura C. Nunca esqueça que o foco, por definição, é o ponto médio do segmento que liga o vértice ao centro. De modo que a distância de F até C, que vale 0,40, é igual que de V até F. Essa é a distância focal, né? É o que vai entrar no lugar do F daqui a pouco. Detalhe, como as alternativas estão em centímetros, esses 0,40 metros daqui a pouco vão se transformar em 40 centímetros. O objeto real O é colocado diante dele e tem altura de 5 centímetros. A altura do objeto é o elemento designado por O na equação da ampliação. E sua respectiva imagem conjugada, situada no anteparo, tem altura quanto? Essa é a maneira de você montar um projetor de slides com espelho. Tá? É mais comum, eu tinha na minha casa, meu pai tinha, um projetor de slides que usava lente. E a formação da imagem, nós vamos ver mais tarde, é muito parecida com o que se pode obter aqui. Tá? A imagem a ser projetada no anteparo, e por isso, para ser nítida, deve se formar onde o anteparo está. Como você vê, há uma distância de 1,5 metro do slide, é real, invertida e maior. Para ser projetado tem que ser real. Você saberia localizar a imagem? Lembra? Raio que incide paralelamente ao eixo, reflete-se na direção do foco. Raio que passa pelo centro, volta sobre si mesmo. Mais ou menos aqui nós vamos encontrar, eu estou podendo verificar a interseção dos raios emergentes. Eu vou ter uma imagem, portanto, ampliada e invertida.
Para que a plateia não veja a imagem do slide invertida, ou a pessoa que está fazendo essa apresentação coloca o slide de ponta cabeça. Tá? Mas esse detalhe não vem ao caso. O fato é que a imagem é invertida sim, tá? E o que se pede é a altura da imagem. O objeto tem 5 centímetros, a imagem possivelmente terá mais do que 5, né? Em geral o slide é pequenininho e a imagem é grande. Se eu fosse chutar, eu jamais chutaria a letra A e a letra B por serem valores menores do que a altura do objeto. Ok? Como é que resolve isso? Se você quiser se antecipar, então, primeiro você tem de cara a distância focal. Transforme para centímetros, porque as alternativas estão em centímetros. Então, no lugar do F, você vai colocar 40, mais 40, porque se trata de um espelho côncavo. Lembre-se de que no espelho côncavo a distância focal, para efeito de cálculo, é tomada como positiva. E o que esse exercício tem que os outros não têm? O charme desse problema é essa distância de 1,5 m, que também vou transformar em centímetros. Quem seria essa distância? Seria o P? Seria o P'? Nada disso. P é a distância do objeto ao espelho. Estaria aqui o P, eu não sei quanto vale. P' é a distância da imagem ao espelho. A imagem forma-se no anteparo. A imagem, para ser nítida, deve ser projetada no anteparo. O anteparo deve ser colocado onde a imagem se forma. P', então, não é 1,5. P' seria do anteparo até o espelho. Esse 1,5, esse é o detalhe, é justamente a diferença P' menos P, concorda? Se da imagem até o espelho é P', do objeto até o espelho é P, eu não desenhei aqui para não carregar a figura, mas esse 1,5, espero que você esteja enxergando, é a diferença P' menos P. Então, você tem o F e tem P' menos P, forma assim um sisteminha junto com a equação de Gauss, e no final aplicará, é claro, I sobre O igual a menos P' sobre P, porque o teste pede a altura da imagem. Repare, então, que não é um teste fácil, não é direto. Eu já percebi aí que vou ter que fazer 3 desdobramentos. Eu tenho P' menos P, tenho F, vou ter de usar a equação de Gauss e, no fim, ainda usar a equação da ampliação, porque eu sei que a pergunta é a altura da imagem. Tá? Isso requer trabalho. Temos de arregaçar as mangas. Porém, trabalho é algo que a mim não assusta. Tá? Se fosse só trabalho braçal, puxa vida, duro é você interpretar o problema, relacionar os dados e imaginar como vai ser o encaminhamento. E esse eu já passei. Mas agora resta-nos ganhar a prática. Vamos lá, então? Então, como eu estava lhe dizendo, a altura do objeto O vale 5 centímetros, foi dado. A distância focal 40 é a distância do foco até o centro ou do vértice até o foco, tanto faz, 40 centímetros, transformada para centímetros. E a diferença, então, esse é o charme do exercício, P' menos P vale 150 centímetros. Daqui eu optei por isolar o P'. P' vale P mais 150. Isolei uma das incógnitas, né, porque eu não conheço nenhum dos dois. Passei menos P para o segundo membro com sinal trocado. Agora eu estou entrando na fórmula de Gauss. Uma facada igual a uma paulada, mais uma pauladinha. 1 sobre F, F vale 40, igual a 1 sobre PP, eu não sei, mais 1 sobre P', manda a fórmula, sendo que P' vale P mais 150. Daqui para cá, acompanhe, o primeiro membro foi repetido. Agora uma operaçãozinha com frações. Eu tenho de somar 1 sobre P com 1 sobre P mais 150. Eu não posso somar frações com denominadores diferentes. Como é que a professora na 8ª série ensinou? Ensinou a tirar o mínimo. Numa situação como esta, o mínimo deve ser o produto dos denominadores. É P vezes P mais 150. Daí você divide por baixo e multiplica por cima. Ah, me acompanhe. P vezes P mais 150 dividido por P dá P mais 150. Vezes 1, que está aqui em cima, né? Vai dar P mais 150, como você viu lá. Agora você divide P mais 150 por P mais 150, sobra P, porque P mais 150 com P mais 150, corta, sobra P vezes 1 vai dar P. Ok? E o denominador, então, é esse mínimo que a gente acabou de encontrar. Beleza? Vamos aplicar a propriedade distributiva ao mesmo tempo que passamos esse denominador para o primeiro membro multiplicando. P vezes P deu P quadrado. 150 vezes P dá 150P. O 40 passa para lá, multiplicando 40 vezes P mais P, por isso 2P, mais 150. Então fica P ao quadrado, esse 2 aqui deve ser expoente, mais 150P,
igual 40 vezes 2P dá 80P, 40 vezes 150 dá 6.000. Então, P quadrado mais 70P menos 6.000 igual a zero. Isto é uma equação do segundo grau. Se você aplicar Bhaskara, menos B mais ou menos raiz de B2 menos 4AC sobre 2A, lembra? Vai dar uma raiz positiva e a outra negativa que eu não estou nem escrevendo. A raiz positiva, por favor, verifique. Eu sei que não é aí que está a dificuldade da maioria das pessoas. Resolver a equação de segundo grau, você sabe, deve encontrar P igual a 150. Essa é a distância do slide até o espelho. E o P', que seria a distância do anteparo até o espelho, vale P mais 150. Como o P deu 50, 50 mais 150, 200 centímetros é quanto vale P'. Daí, como a pergunta é a altura da imagem, essa é a pergunta, I sobre O igual menos P' sobre P é a fórmula que vai te dar a altura da imagem. I sobre O vale 5, igual a menos P' acaba de dar 200 sobre P, que há pouco deu 50. 200 por 50 dá 4, 5 sobe multiplicando, 5 vezes menos 4 dá menos 20. O slidezinho tem 5 centímetrozinhos e a imagem forma-se invertida, por isso menos, mas com altura de 20 centímetros. Claro que o teste não está preocupado com o sinal de menos é só para indicar que a imagem é invertida. Você marcará o valor da letra E. Certo? Nós não tínhamos feito problemas assim, com esse desdobramento matemático todo. Mas isso cai, requer habilidade. Essas questões, normalmente de nível mais elevado, não devem ser, manda o bom senso, a psicologia, a didática, sei lá qual é o termo para isso, que a gente não complique de cara. Mas o assunto já foi visto na íntegra. Então, eu acredito sim, eu respeito muito os estudantes da segunda série, que muitas vezes já estão preparados sim para receber essas informações não tão simples. Ok? Então prepare-se para isso. E mais, muitas emoções mais desse tipo você terá, não tenha dúvida, quando for resolver as atividades. Vamos ao próximo exercício então. Segunda questão. Agora, duas questões do ITA, né? O vestibular mais difícil do Brasil, lá também cai, e cai muito, né? Tanto espelhos esféricos quanto lentes. Um jovem estudante, para fazer a barba mais eficientemente, resolve comprar um espelho esférico que aumente 2 vezes a imagem. Ele quer se ver com o tamanho dobrado para poder fazer melhor a barba do seu rosto quando ele se coloca a 50 centímetros dele. Que tipo de espelho ele deve usar e qual o raio de curvatura? Bom, espelho de barbear, nós já vimos, é côncavo, né? Não pode ser convexo, porque o convexo sempre reduz, né? Me divirto no Natal. Lembra, eu jamais marcaria a letra A, nem a letra D. Tá? De qualquer forma, o fato de ser um espelho côncavo vai ficar ratificado quando nós calcularmos a distância focal. Nós vamos calcular a distância focal para depois calcular o raio. R vale 2F, já que essa é a pergunta. E a distância focal, se ela der positiva, ficará comprovado que o espelho é côncavo. Então, como é que eu interpreto os dados? O rapaz vai colocar o rosto a 50 centímetros do espelho. O rosto é o objeto, naturalmente, cuja imagem será refletida no espelho. É o P, portanto, 50 é o P, é a distância do objeto ao espelho. E a outra informação é que ele quer que a imagem fique ampliada 2 vezes. Então a ampliação é 2. É mais 2. Não menos mais, porque essa imagem no espelho de aumento não é invertida, certo? É direita. Então, com A igual a 2 e P valendo 50, você deve ser capaz de calcular o P' e também o F, e daí chegar no R, que é a pergunta. Vamos ver exatamente como é que fica isto. Olha aí, ampliação é mais 2, a imagem deve estar ampliada 2 vezes, P vale 50 foi dado. Tá? Não adianta entrar na equação de Gauss, porque embora a gente tenha P, a gente não consegue calcular F porque não tem P'. Então a gente entra na fórmula da ampliação. Ampliação vale menos P' sobre P, diz a fórmula. No lugar do A, coloque 2, mais 2 foi dado, igual a menos P' sobre P, P vale 50. Daqui você isola o P', né? Fica 100, 50 vezes 2, 100, igual a menos P', passa menos para o primeiro membro vira mais, o 100 para o segundo vira menos, enfim,
P' vai dar menos 100, o P' dar negativo significa o quê? Que a imagem é virtual, por isso que ela é direita. Imagem real é invertida, lembra? Mas imagem virtual é direita. E no caso, o P' negativo revela isso, imagem virtual. Jogando na equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P, que vale 50, mais 1 sobre P', que acaba de dar menos 100. 1 sobre F igual, mais com menos vai dar menos. Aqui também você tira o mínimo, cara. 50 e 100, qual é o mínimo múltiplo comum de 50 e 100? Não é 100? 100 dividido por 50 não dá 2? 2 vezes 1, 2. 100 dividido por 100 dá 1 vezes 1 dá 1. Sendo que mais com menos, por isso deu menos. Então 1 sobre F igual a 1 sobre 100, logo F igual a 100. Se a distância focal é 100, o raio é o dobro da distância focal, o raio é 200. E como o F deu mais 100, claro que o R também é mais 200, é o dobro. Então trata-se de um espelho côncavo. De fato, espelho de aumento, espelho de maquiagem, espelho de se barbear, espelho de dentista, são todos espelhos côncavos, aqueles que permitem, quando o objeto estiver bem perto do espelho, uma imagem direita e maior, virtual direita e maior, no caso ampliada 2 vezes. Ok? Mais um exercício também do ITA. Veja bem, o exercício agora, eu já quero prepará-lo psicologicamente. Haverá 2 sistemas ópticos, tá? Haverá um espelho côncavo e um espelho plano. Futuramente poderá haver até outros, lentes convergentes, divergentes, tá? Em vestibulares mais complicados e até mesmo numa segunda fase de federal isso pode acontecer. Tá? É uma questão que exige um pouco de experiência, mas é uma experiência que nós queremos adquirir desde já. São características, espere para ver presentes no próximo exercício. Caiu no ano de 1997, vocês ainda não tinham nascido. No ITA, um espelho plano está colocado em frente a um espelho côncavo. Está aqui o espelho plano, está aqui o espelho côncavo, perpendicularmente ao eixo principal. Esse é o eixo principal do espelho côncavo e o espelho plano está colocado perpendicularmente a este eixo, diz o enunciado, e a figura confirma isso. Uma fonte luminosa A, uma lâmpada pontual, né, uma lâmpadazinha aí de filamento, quem sabe, centrada no eixo principal entre os 2 espelhos, emite raios que se refletem sucessivamente sobre os 2 espelhos. Imagine, a luz sai dessa lâmpada, bate no espelho côncavo, reflete, desvia-se da maneira como você sabe. Aqui não sei a princípio onde está o foco, onde está o centro, então não consigo também prever o destino desses raios após a reflexão, mas lá no espelho plano também os raios incidem e voltam. Certamente alguns se espalham pela sala, mas outros vão se refletir múltiplas vezes entre os 2 espelhos. Que bagunça, professor! Pois é, mas vamos ver o que o teste quer. Emite raios, a lâmpada, que se refletem sucessivamente sobre os 2 espelhos e formam sobre a própria fonte A uma imagem real da mesma. Então a imagem final produzida por esse par de sistemas ópticos deve estar na própria lâmpada. Qual é o efeito visual disso? Imagine, quando você acende uma lâmpada numa grande sala, a sala toda fica iluminada. Se for uma lâmpada assim de pouca potência, talvez não ilumine muito, né? Se for uma lâmpada pequena numa grande sala. Mas se você coloca 2 espelhos perto da lâmpada, proporcionando múltiplas reflexões, uma imagem final real em A, raios emergentes convergentes, então é assim que se caracteriza, já vimos uma imagem real, produzirá na lâmpada uma luminosidade mais intensa. Então quem entrar nessa sala e puder enxergar a lâmpada irá vê-la mais brilhante do que se esses espelhos não estivessem lá. Com que intenção a montagem foi feita, nós não podemos supor nada a partir do texto, mas entendemos o que o teste quer. Quer que a imagem final esteja em A. Para isto, ele vai querer que você calcule a distância do vértice do espelho até o espelho plano. Eu já posso prever isso, é o D. Sendo que o raio de curvatura do espelho é 40 centímetros, logo a distância focal à metade é 20. A distância do centro da fonte até o centro do espelho é de 30 centímetros. E a pergunta, então, a distância D do espelho plano até o centro do espelho côncavo é. Como é que eu faço isso, professor? O senhor jamais propôs um exercício com 2 sistemas ópticos envolvendo cálculo. Eu sei que não, mas sempre tem uma primeira vez, né, cara?
Então eu te recomendo, provavelmente René Descartes, o filósofo francês, o narigudo francês, autor do sistema cartesiano, né, tão útil na matemática, também na física, ele diria: divida a dificuldade em partes. As partes tratadas em separado vão permitir que você acabe tendo uma visão do todo. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, analise o espelho plano, por exemplo, e depois analise o espelho côncavo. Ou o contrário, as duas ideias são válidas. Eu vou propor analisar primeiro o plano, que é mais simples, depois o côncavo. Se você quiser fazer o contrário, depois eu vou deixar por sua conta, é viável também. Ok? Então vamos ver como é que fica. Tá. Antes de eu mudar de slide, analisar primeiro espelho plano significa o seguinte: procurar onde está a imagem da lâmpada proporcionada pelo espelho plano. Ela deve estar lá atrás do espelho, ela é virtual, sendo que a distância da imagem ao espelho é igual que do objeto ao espelho. Do objeto ao espelho, você está vendo que a distância é d menos 30? Do objeto ao espelho plano? Porque aqui é d, né? Lá é 30. Então, do objeto ao espelho plano é d menos 30, da imagem até o espelho é d menos 30 também. Sendo que a imagem da lâmpada proporcionada pelo espelho plano vai servir de objeto para o espelho côncavo, devendo proporcionar uma imagem final em A. Por isso eu te digo que pelinha vale 30. Pelinha não é a distância da imagem ao espelho? Pois é. E o P quanto seria? Eu estou falando daquele elemento que serve como objeto, que é a imagem fornecida pelo espelho plano. Tá? dA até o espelho plano era D menos 30, da imagem até o espelho é D menos 30. Da imagem até o espelho côncavo vai ser D menos 30, mais D menos 30, mais 30. Isto vai ser o P. Não consegui acompanhar, professor. Então, olhe, o slide seguinte revela. A imagem fornecida pelo espelho plano está atrás do espelho virtual, é objeto para o espelho esférico. Então, P, como eu te disse há pouco, a distância desta imagem até o espelho esférico, já que ela vai servir como objeto para o espelho, por isso P vale D menos 30, e seria da imagem até o espelho, mais D menos 30, que seria daqui até aqui, do espelho até o objeto, e ainda mais 30, isso vai ser a distância do objeto para o espelho côncavo até o vértice do espelho. D menos 30 mais D menos 30 mais 30. Menos 30 mais 30 morre. D mais D, 2D. Então, P vale 2D menos 30. E o P', repito, é 30, porque é condição do problema que a imagem final se forme em A. Sobre a própria fonte deve se formar uma imagem real. Também por isso, é claro, P' vale mais 30. Pois a imagem final deve se situar em A. A distância focal é a metade do raio, portanto 20. E daí você entra na equação de Gauss, é o que deve estar no slide seguinte, não coube aqui. Uma facada, 1 sobre F, o F é 20, igual a 1 sobre P, P vale 2D menos 30, talvez essa seja a parte mais delicada do problema, mais 1 sobre P', que o P' é 30, me parece tranquilo, porque a imagem final deve estar na própria fonte, que está a 30 centímetros do espelho. Vamos passar esse 1 sobre 30 para a esquerda com o sinal trocado, 1 sobre 20 menos 1 sobre 30 igual. Do outro lado sobrou, permanece 1 sobre 2D menos 30. Aqui tirando o mínimo, qual é o mínimo de 20 e 30? Mínimo de 20 e 30 é 60. Não é? 60 dividido por 20 dá 3 vezes 1, 3. 60 dividido por 30 dá 2 vezes 1, 2. Divide por baixo e multiplica por cima. Igual a 1 sobre 2D menos 30. 3 menos 2 dá 1. 1 sobre 60 igual a 1 sobre 2D menos 30. Então, 2D menos 30 igual a 60. Os numeradores são iguais a 1, os denominadores de um lado 2D menos 30 e do outro lado 60. 2D igual a 30 mais 60, 90. Então, D igual a 90 dividido por 2, portanto, 45. A resposta é esse valor que está na letra D. Acredita, essa questão caiu no ITA. Estou desejando aqui, seja feliz, né, porque esse também é o último slide. Essa questão é do ITA. Certamente muitos de vocês vão querer rever o que eu acabei de explicar, que é uma explicação naturalmente rápida. Talvez muitos de vocês seja conveniente, estou sugerindo, refaçam o problema do zero sem olhar. E neste momento eu te convido, minha querida aluna, meu querido aluno, te convido a refletir. Você gostou desse tipo de problema? Se o teu interesse é fazer um vestibular lá não muito concorrido e não na área de engenharia,
não nas escolas militares, talvez você nem precise se aprofundar tanto. Tudo bem. E principalmente, se você não tem temperamento para isso, tem gente que tem dificuldade ou até aprende, mas não curte. Tudo bem, pode ser que tenha acontecido isso, mas se você gostou, se você curtiu, achei interessante, entendi, consegui fazer sozinho, quero mais desse tipo, então você provavelmente é uma pessoa que vai se sentir feliz sendo um engenheiro. Alguém que lide com matemática, com física, de maneira aplicada. Talvez você queira fazer o ITA. O Positivo oferece esse curso. Na terceira série, embora lá estejam alunos do segundo ano que já ficaram sabendo disso, né? A gente não faz assim muita propaganda, mas você é bem-vindo, eu sei, porque faço parte do corpo de professores desse curso. Ok? Então é uma maneira de você descobrir se você tem ou não inclinação para isso. E tem gente que nem vai fazer o ITA, que só frequenta essas aulas, isso naturalmente para vocês no ano de 2021, somente na sede da Vicente Machado, né? Mesmo que não queira fazer o ITA, frequenta essas aulas para poderem se aprofundar. Daí é só matemática, física, química, tem inglês, tem literatura e redação, mas não tem nada de história, geografia, biologia, porque essas disciplinas, né, filosofia, etc., não caem no vestibular do ITA. É uma preparação para as escolas militares, ITA e IME também. Mas oportunamente nós voltaremos a falar sobre isso. Ok? Com isso eu declaro encerrada a ótica, ainda faremos aquela abordagem com o Enem, que é bem mais tranquila, tá? E no próximo mês, daí nós vamos ter as aulas de refração da luz, mudança de meio, vamos ver por que a piscina cheia d'água parece mais rasa, por exemplo, e vamos ver como é que funcionam as lentes, os óculos, as lentes dos projetores de multimídia, de cinema, e finalizaremos com o estudo do olho humano. Ah, mas isso é conversa para mais tarde. Tem muita água a rolar ainda por baixo da ponte. Obrigado pela sua atenção, forte abraço, espero vê-lo em breve